Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Fábrica D. Hoje vamos resolver a prova do IME Objetiva de 2016, né? 2015, 2016. Então vamos lá. Primeira questão, que na verdade é a questão 31 da prova, né? Mas como é só química, vamos fazer da 1 a 10, tá bom? Vamos lá. Processo de deposição de filmes finos de óxido de índio estanho é extremamente importante na fabricação de semicondutores. Os filmes são produzidos por pulverização catódica com radiofrequência tida por um campo magnético constante. Considere as afirmativas abaixo. 1. O índio é um mau condutor de eletricidade. Isso aí é verdadeiro ou falso? É falso, né? Por quê? Porque o índio ele é um metal, né? E metais são bons condutores de eletricidade, tá? Então essa aí já fica falso, tá bom? 2. O raio atômico do índio é maior que o do estanho. E aí, nessa e na alternativa 3, você tinha que lembrar um pouco da tabela periódica, né? Na 2 e na 3. Claro que na questão de baixo, espertamente, ele te deu uma tabela periódica, um pedaço da tabela periódica, tá? E aí, se você olha a questão de baixo, você vê que tem uma tabela que tem inclusive o índio e inclusive o estanho. No caso, o estanho tá por aqui e o índio tá logo à esquerda dele aqui. E o paládio, que ele fala na alternativa 3, ele é um metal nobre, ele fica perto do ouro, né? Ele fica mais para cá. Tá? E você pode ver na tabela da questão de baixo, se você não lembrasse na hora. E aí ele pergunta, o raio atômico do índio é maior que o do estanho. Poxa, o raio atômico cresce para cá, né? Então o raio atômico do índio é de fato maior que o do estanho. Então essa é verdadeira. Essa primeira aqui foi falsa. 3. A densidade do índio é menor que a do paládio. Mesma coisa, né? A densidade, ela cresce para os centros, né? Densidade. E aí, como o paládio está mais ao centro, a densidade dele é maior. Então essa também é verdadeira. E para fechar, o ponto de fusão do índio é maior que o do galho. Então o galho, ele é uma exceção conhecida, que o galho ele tem baixo ponto de... Ele perguntou de fusão, né? O ponto de fusão do galho é aproximadamente 30 graus. 30 graus Celsius. O galho ele tem baixo ponto de fusão, o índio sendo um metal, tá? A ponto de fusão do índio é maior que o do galho. E a 4 também é verdadeira. Então as verdadeiras são 2, 3 e 4, isso dá a letra C. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Questão 2. Vamos lá, questão 2. Identifique a alternativa em que a configuração eletrônica da espécie química representada em seu estado fundamental é dada por... Então ele quer uma configuração eletrônica que seja argônio, e aí ele quer 4s2, percebe que tem 2 elétrons no 4s, e 3d10. Percebe que tem 10 elétrons desenhados aí no 3d e nada no 4p. Esse cara, né, o 4s2, 3d10, se você tiver uma espécie neutra, ele seria quem? Ele seria um cara que estaria no quarto período. E em qual família? 10 com 2, família 12. Família 12. Então, para ele ser um cara neutro, olhando na tabela que ele deu abaixo, a quarta família é essa aí, que tem potássio, cálcio, aí lá no meio cobre, zinco, galho, germânio. E o cara da família 12 é o zinco. Certo?
Então, se você quer um cara que tenha configuração eletrônica igual a do zinco, você pode andar para a direita e perder elétrons, certo? Quando você anda para a direita, você aumenta os elétrons. Se ele vira cátion, ele pode ficar com a configuração do zinco. Ou andar para a esquerda e virar ânion. Então, na tabela que ele deu, tem um cobre aqui, tem um galho aqui, tem um germânio aqui, e assim vai. E aí, esse cara teria que ser negativo, esse cara teria que ser positivo, esse cara teria que ser 2 positivo. Porque aí você cai certinho na distribuição eletrônica, porque ele quer a mesma distribuição eletrônica. Então vamos ver as opções. Cobre mais, não pode ser. Estanho 2 mais, não pode ser, porque está um período abaixo. Cádmio, não pode estar um período abaixo. Germânio 2 mais, pode ser. Aqui, ó. Germânio 2 mais, pode ser. Letra D. Só para bater aí, o zinco mais não pode, teria que ser o próprio zinco. Tá bom? Então vamos para a questão 3. Vamos lá, questão 3. Assinale a alternativa correta. A. O DNA é formado pela combinação dos aminoácidos adenina, timina, citosina e guanina. Não, né? Esses caras, né? Adenina, timina, citosina e guanina, eles de fato formam o DNA. Tá? Só que eles não são aminoácidos. Eles são bases nitrogenadas. Tá bom? E não aminoácidos. Então é aí que está o erro. Tá bom? Letra B. Os sabões são obtidos a partir de hidrólise alcalinas de glicídios. Tá? O sabão ele é obtido quando você hidrolisa um éster de ácido graxo. Tá? Quando você faz hidrólise dele, no caso aí hidrólise alcalina, você obtém o sabão. Tá? Éster de ácido graxo, ele perguntou se é glicídio, mas não é, né? Éster de ácido graxo são glicerídeos, né? No caso da glicerina, para você formar o sabão, na verdade são lipídios, né? Em geral, podem ser usados glicerídeos. Tá? Derivados da glicerina. No caso, ele colocou glicídio, né? Glicídio não pode ser, porque glicídio é carboidrato, né? É glicose, frutose, então não é isso que ele quer, né? Você tem que hidrolisar um éster. Vamos lá, letra C. As proteínas caracterizam por sua estrutura helicoidal, responsável pela enorme gama de funções bioquímicas que podem desempenhadas por essas macromoléculas. Então, as proteínas, na verdade, elas têm estruturas diversas, né? Elas têm estruturas diversas e a estrutura, inclusive, pode determinar como é que ela se comporta, a função delas, né? Por exemplo, aquele esquema de enzimas, né, de chave e fechadura. Só que a estrutura não é necessariamente helicoidal, né? São estruturas diversas, na verdade, né? Helicoidal, que a gente conhece, é o DNA. Beleza? Proteínas têm estruturas diversas. Vamos lá, letra D. O sistema RS é de designações estereoquímicas largamente empregado na nomenclatura de carboidratos ainda hoje, toma como referência a base a configuração absoluta de um dos isômeros da glicose. Então, isso não é verdade, gente, porque, na verdade, o sistema RS é para configuração de estereoisômeros, né? Quando você tem isômeros enantiômeros, você pode usar aquela configuração RS, né? Rectus e sinister. O DIL, que é o certo, né? Ele sim é empregado na... Cadê? Configuração de isômeros de glicose, né? Então, na verdade, a nomenclatura que é utilizada é D e L, tá bom? Não é RS. Então, letra E. Os monossacarídeos podem sofrer reações intramoleculares de ciclização, gerando estrutura com anéis sem membros. Isso é verdade, né? Isso aí a gente chegou até a comentar, que quando você tem lá a sua glicose, você pode formar
você tem a sua glicose. E a sua glicose, ela tem um grupo de aldeído perto de grupos OH, né? E aí o que pode acontecer é uma reação interna desse aldeído com esse OH, e aí isso forma um ciclo. Isso forma ciclos aí, com OHs pendurados. Isso aí a gente viu na aula de bioquímica, tá? Esse processo é o processo de ciclização. Então essa, de fato, é a verdade. Claro que eu circulei um cara aqui muito perto, né? Não vai ciclizar, você tem que ciclizar com o cara da outra ponta, né? Então isso é letra E. É a que fica. Tá bom, pessoal? Vamos lá, questão 4. Questão 4. A escolha de um indicador eficaz deve ser feita de acordo com a natureza do ácido e da base utilizados em uma titulação. As substâncias que atuam como indicadores de ácido base são corantes que mudam de cor em fases estreitas de pH. Na maioria das vezes são ácidos fracos. Dado o indicador HA, um ácido monoprótico fraco, verifique-se que sua cor no estado não ionizado é nitidamente a sua cor da base conjugada. Então o que ele quer dizer aqui é que quando você coloca um indicador que é um ácido fraco, ele fica ionizado dessa forma. E aí, se você tem uma alta concentração de H+, esse equilíbrio é deslocado para cá. Então, predomina a cor do HA. Ao contrário de quando você tem uma alta concentração de OH-, né, o meio básico, porque aí você tem uma baixa concentração de H+, e aí o equilíbrio se desloca para cá e você fica com a cor do A-. Tá? Isso foi o que ele explicou na questão. E aí ele falou o seguinte: considere que de modo aproximado possam ser utilizadas as seguintes quocientes e concentrações para prever a cor. Então ele falou que razões diferentes de concentração A para A- indicam qual é a cor predominante para a solução na presença daquele indicador. Ele falou que se for maior ou igual a 10, predomina a cor do HA, e se for menor ou igual a 0,1, predomina a cor do A-. Tá bom? E aí ele perguntou, sabendo que o Ka desse ácido é 4 vezes 10 a menos 10, então esse cara aqui tem um Ka 4 vezes 10 a menos 10, é constante afirmar que o indicador HA deu log de 4 igual a 0,6. É adequado para a titulação, é adequado para a titulação, muda de cor. Quando o pH é igual a 8, prevalece a cor. Quando você atinge 0... Basicamente, a gente tem que ver as faixas de pH em que esse indicador fica com uma cor ou fica com outra. Tá? Para a gente fazer isso, a gente pode analisar direto a relação que ele deu entre as concentrações de HA e A-. Por quê? Porque ele deu também o Ka. E a gente sabe de equilíbrio iônico que o Ka ele é H+ vezes A- sobre HA. Então, se eu isolo nessa conta o HA sobre o A-, isso aqui tem que dar o quê? Jogo para o outro lado, concentração de H+ sobre Ka. Tá bom? Como ele perguntou informações de pH, é de se esperar que eu tenha que tirar o log dos dois lados para poder extrair informação de pH. Então, se eu pego essa equação e tiro o log dos dois lados, eu vou ter que... Vou tirar o menos log, né? Porque aí, menos log aparece o pH. Então, eu tenho menos log
de HA sobre A- é igual a menos log de H+ sobre Ka, que log de uma razão é log de um menos log do outro. Então, como aqui é menos, vai ficar mais log de Ka. Tá bom? Isso aqui já me dá o pH. Então, eu consigo isolar que o pH ele é menos log de HA sobre A- menos log de Ka. Tá? Então, agora eu já tirei a informação de como vai se comportar o pH em função da concentração HA sobre A- e do Ka. Então, pessoal, agora que a gente já achou a expressão do pH em função do Ka e dessas concentrações, a gente pode ver as situações quando que eu vou ficar com a cor do HA e quando que eu vou ficar com a cor do A-, tá? A cor do HA ela vai ocorrer quando? Quando HA sobre A- for maior ou igual a 10. Então, o caso limite é quando for igual a 10. Nesse caso, o pH vai ser quanto? Menos log. Log de 10 é 1, então menos 1. E quanto vai ser o log do Ka? O Ka é 4 vezes 10 a menos 10. Então, o log do Ka, eu posso quebrar em soma de logs, é log de 4 mais log de 10 a menos 10. Log de 10 a menos 10 já é direto menos 10. E o log de 4 ele deu na questão como 0,6. Então, o log do Ka é menos 9,4. Se eu quero menos log do Ka, é mais 9,4. Tá bom? Então, para a cor do Ka prevalecer, a cor do HA prevalecer, eu tenho que ter pH, como é maior ou igual a 10 e o menos log inverte sinal, eu tenho que ter pH menor ou igual a 8,4, tá? Para o caso da cor do A-, é análogo, né? Por quê? Porque a cor do A- ocorre quando HA sobre A- for menor ou igual a 0,1. Log de 0,1 é menos 1. Menos 1 vai dar 1 mais 9,4. Então, analogamente, pH tem que ser maior ou igual a 10,4. Então, você constrói uma escala aqui de pH. Você tem lá os valores que você achou. 10,4, 8,4. E aí, para esse lado, prevalece a cor do HA. Aqui prevalece a cor do A-. E aqui no meio, eu tenho uma região de transição. Ou seja, as cores estão passando por uma transição da cor de um para o outro, tá? Então, vamos analisar as opções, né? Essa questão ela foi anulada no gabarito final do IME, tá? A gente vai explicar por quê. Vamos explicar qual foi o gabarito original do IME e por que a questão depois veio a ser anulada, né? Então vamos lá, letra A. É adequada para a titulação de HClO4 por NaOH. Então, o que o IME quis dizer foi, se a faixa de viragem desse indicador é entre 8,4 e 10,4, se eu quero titular um ácido forte com uma base forte, que o ponto de equivalência é 7, esse indicador não vai ser bom, não vai ser adequado. Na realidade, ele é adequado, né? Inclusive, fenolftaleína, que é um indicador muito utilizado, tem ponto de viragem em torno de 8. Então, não é no 7. Então, você pode utilizar isso pelo seguinte fato, porque em torno do ponto de equivalência, em torno do ponto de pH igual a 7, a solução, quando você está titulando ácido forte com base forte, ela é muito sensível a variações de pH. Ou seja, você adiciona um pouquinho de ácido ou base e a variação do pH é gigante, tá? Então, é adequado para você usar como titulação. Porque para você ir de 7 para 8,4 para 9, a quantidade a mais de base que você coloca é muito pequena, que aí pode ser considerado desprezível. Então, é adequado para a titulação. Então, a resposta poderia ser a letra A, tá? Mas o IME não colocou essa alternativa, colocou como errado por quem estava considerando um pH 7 e isso não está na faixa do 7. Letra B.
é adequado para uma titulação de NH3 por HCl. NH3 é uma base fraca. Se é uma base fraca com um ácido forte, o ponto de equivalência vai ser na região ácida, tá? E na região ácida não é a região de viragem desse indicador, então não é adequado para ser utilizado. Letra C. Muda de cor quando a solução em que se encontra muda de ácida para básica. Para a solução mudar de ácida para básica, pH 7. E isso não muda de cor no pH 7, né? Então também não pode ser utilizado. A letra D foi o gabarito que me colocou inicialmente, que é: quando se atinge pH igual a 10.4, inicia-se a transição de cor em uma titulação de NaOH por ácido acético. Então o que ele quis dizer é o seguinte, que eu tenho NaOH, conforme eu vou titulando, quando passa de 10.4, inicia a transição de cor. Isso de fato é verdade, né? Quando passa de 10.4, inicia a transição de cor. Só que nesse caso eu estou titulando uma base forte, que é o NaOH, por ácido acético, que é um ácido fraco. E isso não se faz, né? O que se faz é ao contrário. Você titula um ácido fraco com uma base forte, ou uma base fraca com um ácido forte, como é o item B, né? Que ele titula NH3, que é uma base fraca, com um ácido forte. E não o contrário, né? No caso aqui ele titulou uma base forte com um ácido fraco. Tá? Então, por isso que foi considerada errada essa alternativa. A parte da viragem do pH está certa, né? E quando o pH é 8, prevalece a cor do A-. Não, pH 8 prevalece HA. Tá bom? Então essa questão o IME colocou D inicialmente. Poderia ser a alternativa A, mas o IME preferiu anular a questão. Tá bom, pessoal? Então vamos para a questão 5. Em 33,65 gramas de um sal de magnésio está presente 1 mol desse elemento. Sendo trivalente o ânion desse sal, é correto afirmar que a massa de 1 mol de ânion é. Então ele falou o seguinte, que eu tenho um magnésio, eu tenho um ânion X, que eu não sei qual é, esse magnésio é sempre 2+, esse ânion é trivalente, então ele é 3-. Daqui eu posso cruzar os valores e eu já tiro que o composto na questão ele é Mg3X2, cruzando aqui as cargas. Ele falou que em 33,65 gramas do sal, ou seja, desse composto, eu tenho 1 mol de magnésio. Só que em 1 mol do composto, eu tenho 3 de magnésio, tá? Então, se 1 mol de magnésio está atrelado a uma massa de 33,65 gramas do composto, se eu pego 3 mols de magnésio, que é a quantidade em mols presente em 1 mol do composto, eu acho o quê? Eu acho a massa molar do composto, tá? Posso fazer uma regra de 3 aqui para achar a massa molar do composto, tá bom? E aí ele perguntou, qual é a massa de 1 mol do ânion? Poxa, a massa molar do composto, que nesse caso vai ser 3 vezes 33,65, isso aqui tem que ser igual à massa de 3 mols de magnésio, mais a massa de 2 mols do X. Magnésio, ele falou que é 24,31. 24,31 mais 2 vezes a massa do X, tá? Fazendo essa conta, você acha que a massa do X passa para cá, divide por 2, 14,01 gramas. Isso dá a letra B. Beleza, pessoal? Questãozinha de relações numéricas, clássica aí da primeira fase do IME, tá bom? Então vamos lá. Questão 6. Questão 6 diz o seguinte: o composto A sofre hidratação em meio ácido, gerando um álcool, tá? Que por sua vez é oxidado com ácido crômico. Então você oxida o álcool e você gera um composto B, que segundo ele é uma cetona. Tá?
Esta cetona também pode ser produzida a partir do composto C através de ozonólise. Então ele falou que eu também posso pegar o composto C, fazer ozonólise, seguida de hidrólise, e eu gero o composto B de novo, que é a minha cetona. Ele perguntou, quais desses compostos alternativas podem corresponder a ABC? A gente tem que começar a tirar informação daqui, né? Quais informações? Pô, se eu estou oxidando um álcool com ácido crômico gerando uma acetona, esse álcool tem que ser o quê? Secundário, né? Lembra que álcool primário com ácido crômico gera aldeído que gera ácido, o secundário gera acetona e o terciário nesse tipo de reação não reage, tá? E se eu quero gerar um álcool secundário a partir de hidratação, muito provavelmente esse composto A é um alceno, que quando hidratado em meio ácido, Markov-Nikov, pode gerar um álcool. Da mesma forma aqui, que a ozonólise produziu o B, a ozonólise de alcenos pode produzir cetona, né? Então, pode ser que esse seja um alceno. Vamos analisar as opções, né? As opções colocam, letra A, eteno, como A. Eteno é um alceno, poderia ser. Quando eu hidrato o eteno, eu vou gerar o etanol, que é um álcool primário. Então, a letra A já não pode ser, tá bom? Na letra B, ele coloca o ortoxileno como A. O ortoxileno é aromático, não sofre hidratação desse tipo, né? Então, não pode ser a letra B. Na letra C, ele coloca 1,2-difenileteno, ou seja, ele pega o eteno, empendura dois anéis aromáticos que eu vou representar por Fe de fenil. Ficou estranho porque parece ferro, né? Representar por Fn. Fn. Quando você hidrata, você quebra a ligação π, você coloca um OH. Beleza, gerei um álcool secundário. Aqui, vou gerar uma acetona, que é essa acetona aqui. Beleza? Essa acetona seria fenilbenzilcetona, né? Porque tem um fenil de um lado e um benzil do outro. Ele disse que é a benzofenona, né? Não é. Então também já não pode ser essa opção. Na letra D, ele fala estireno, né? Quem é o estireno? Eu coloco um anel benzênico, coloco uma dupla aqui. Na hidratação, eu quebro essa dupla e por Markov-Nikov eu coloco o OH aqui dentro, já que esse hidrogênio é o mais hidrogenado, então o hidrogênio entra aqui. Beleza, isso aí gerou um álcool secundário que vai gerar uma acetona. Legal. A acetona que ele falou que ia gerar era a acetofenona. Aceto, né, porque eu tenho 2 carbonos, fenona de fenil. Pode ser, tá? E ele falou que para você gerar o B a partir do C, você tem que fazer o 1,1-difenil-2-metilpropeno. Então você tem um propeno. Então você coloca 1,1-difenil. Então você já coloca um fenil aqui. (2-metil). A gente já vê que isso vai dar errado, né? Porque quando você faz a ozonólise, você quebra a dupla aqui. Desse lado não tem aquele composto, desse lado não tem aquele composto, né? Desse lado você vai gerar uma propanona, desse lado você vai gerar uma difenilcetona, né? Então, elimine essa opção também e só sobra a letra E. A letra E é but-2-eno, então but-2-eno, hidratado, gera esse álcool secundário. Beleza. Que oxidado gera essa cetona. Cetona butanona, tá certo. Ele falou que se eu pegar o 3,4-dimetil-X3-eno, então X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3X, 3,4-dimetil, por ozonólise eu gero a mesma cetona. Isso é verdade, né? Por quê? Porque na ozonólise eu vou quebrar aqui, vou colocar um O de cada lado e a cetona, esse alceno, ele ainda é simétrico em relação à dupla. Então, quando eu quebro a dupla, eu ainda formo a mesma cetona, né? Eu formo 2 do mesmo que é a butanona. Então, essa tá certa. Então, de fato, a resposta, letra E.
Beleza? Vamos para a questão 7 agora. A reação abaixo descreve a formação de hipoclorito de sódio. Então você tem HClO mais NaOH formando o hipoclorito de sódio, NaClO, mais água. Tá? É teoricamente possível obter os reagentes por meio da... Vamos lá, letra A. Letra A ele fala que eu posso obter reação de anidrido hipocloroso com água. Anidrido hipocloroso, Cl2O. Como o nome já disse, é um anidrido hipocloroso. Ele gera o ácido hipocloroso, que é esse cara aqui. Ou reação de óxido de sódio com água. Óxido de sódio é um óxido básico. Então, quando reage com água, eu gero base NaOH, que é o outro reagente. Então, achamos a resposta já, né? Letra A. Tá? A letra B, anidrido perclórico, não poderia ser. C, dióxido de cloro não poderia ser, porque dióxido de cloro gera os ácidos clórico e cloroso. Eletrólise de clorito de sódio em meio aquoso não poderia ser, porque liberaria oxigênio, hidrogênio. E ácido clorídrico com água pode gerar o HClO, só que cloreto de sódio com água não gera NaOH, né? Então essa alternativa é a letra A, essa questão é a letra A mesmo. Beleza? Vamos lá, questão 8. Vamos lá. O sistema A transfere naturalmente uma determinada quantidade de energia na forma de calor para o sistema B, que envolve totalmente A. Assinale a única alternativa correta. Então, eu tenho um sistema B que envolve totalmente o sistema A. E esse sistema A transfere naturalmente para B uma quantidade de calor Q. Tá? É um sistema A envolve B. Eu quero saber a alternativa correta. Vamos lá. A entropia do universo decrescerá. Não, né? A entropia do universo não decresce. Ou ela fica zero num processo reversível, ou ela é maior que zero se for irreversível. Então não pode decrescer. B. A entropia do sistema A crescerá. Lembre que entropia, né, é o calor reversível na temperatura. Então, se o sistema A está cedendo o calor de A é negativo e o calor de B é positivo. Então, a entropia do sistema A ela vai decrescer e não crescer como afirma o item B. Então, está errado também, tá? C. O aumento de entropia do sistema B será maior que o decréscimo de entropia do sistema A. Então, a gente já viu aqui, a gente acabou de falar que o ΔS de A é menor que zero, o ΔS de B é maior que zero, só que o ΔS do universo ele tem que ser maior que zero, ele não pode ser decrescente, né? Poderia ser zero se fosse reversível, mas como esse processo ocorre naturalmente, né? Provavelmente a temperatura de A está maior que a de B e tem uma transferência de calor natural num processo irreversível, né? E aí essa entropia aqui, ela é a soma das entropias de cada um, tá? Isso tem que ser maior que zero, ou seja, o ΔS de B tem que ser maior que menos ΔS de A. Só que menos ΔS de A é positivo, né? É o decréscimo da entropia de A, já que a entropia de A é negativa. Então, menos a de A é o decréscimo. A entropia de B é positiva mesmo, então isso aqui é o acréscimo em B. E no item C, ele falou exatamente o quê? O aumento de entropia do sistema B será maior, que é o que a gente achou aqui, que o decréscimo de entropia do sistema A. Verdade. Então, gabarito, letra C. A alternativa D fala exatamente o contrário, né? O aumento de entropia B será menor. E a letra E fala que o aumento de entropia do sistema B será necessariamente igual ao decréscimo de entropia do sistema A. Não. Para ser igual, a ΔS teria que ser igual a zero. Mas como eu falei, né, o ΔS é maior que zero, já que é um processo natural. Tá bom? Então vamos lá. Questão 9.
Vamos lá. Uma amostra de 59,6 gramas de biodiesel, ó, contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Então você tem um biodiesel, tá? Passa por um processo de combustão completa. Então com O2 gerando CO2 e água, tá? Conforme a representação a seguir. Ele deu uma imagem. Nesse processo foram admitidos 2,64 gramas de oxigênio, sendo rejeitados na forma de oxigênio não consumido 88 gramas. Observou-se ainda no recipiente 2 um acréscimo de massa de 68,4 gramas e no recipiente 3 um acréscimo de massa de 167,2. Qual é a forma molecular do biodiesel? Olha só. No recipiente 2 está desenhado na figura que ele tem um adsorvente de molécula triatômica polar. Molécula triatômica polar que sai dessa combustão é a água. Então essa massa de 68,4 no recipiente 2 veio da água. 68,4 gramas. Da mesma forma, no recipiente 3 está indicado no desenho que você tem um adsorvente de molécula triatômica polar, que é quem? A polar é o CO2. Então esse acréscimo de massa de 167,2 foi do CO2, tá? Você colocou 59,6 gramas de biodiesel, tá? Ele pergunta a fórmula. Basicamente, gente, o que a gente pode ver? A gente pode ver, relacionar a massa dos caras, tá? Tem várias formas de você fazer isso aqui, né? Você pode relacionar quanto de carbono tem aqui, quanto de hidrogênio tem aqui, para ver o quanto você tem no biodiesel. Você pode relacionar com a quantidade de oxigênio consumida. Então tem várias opções que você pode fazer nessa questão. É uma questão que ele te dá os resultados da combustão e pede a fórmula do cara, tá bom? Aí ele deu as opções aqui. Então o que a gente pode fazer é o seguinte. Primeira coisa, ele falou que teve 2,64 gramas de oxigênio admitido e foram consumidos 88. Então, na verdade, foram rejeitados 88. Então foi consumida a diferença, né? 2,64 menos 88, que dá 2,64 menos 88 dá 176. 176 gramas. Aí com isso você pode ver quantidade em mols de cada um e relacionar, né? Por exemplo, se eu olho essa quantidade aqui e eu divido por 32, que é a massa molar do oxigênio, eu chego em 5,5 mols. Tá? Se eu divido aqui por 44, que é a massa do CO2, e divido aqui por 18, que é a massa da água, eu vou chegar em 3,8 mols de água, tá? E 3,8 mols de CO2. Beleza? Então, percebe que nessa massa de biodiesel, eu já consigo achar as quantidades de carbono e hidrogênio que eu tenho, tá? E aí, consequentemente, eu também acho de oxigênio. Por quê? Porque no biodiesel, ó, cada mol de água tem 2 mols de hidrogênio. Vou começar pelo carbono aqui, né? Cada mol de CO2 tem 1 mol de carbono. Então, eu tenho 3,8 mols de carbono. Eu tenho, na água, eu tenho 2 mols de hidrogênio para cada mol de água. Então, eu duplico isso aqui, 7,6 mols de hidrogênio, tá? E agora, como é que eu posso relacionar o oxigênio? Percebe o seguinte, percebe que aqui eu tenho quantos mols de oxigênio? Eu tenho, em cada CO2, 2 mols de oxigênio, então eu tenho 7,6 aqui. E em cada mol de água eu tenho 1 mol de oxigênio, 3,8. Então eu tenho 7,6 mais 3,8, que dá 11,4. Tá? Só que desse 11,4, 5,5 veio desse CO2. Então quanto que veio de fato do biodiesel, né? 11,4 menos o 5,5, que vai dar 5,9 mol de oxigênio, tá? Então eu vi a massa de oxigênio que tinha aqui, 7,6,
com 3,8, 11,4, menos o 5,5 dá 5,8, 5,9 mols de O. Pronto, agora eu sou capaz de achar a fórmula mínima com isso aqui. O que eu posso fazer? Eu posso dividir Então vamos lá, pessoal, questão 9. Uma amostra de 59,6 gramas de biodiesel, formado só de carbono, hidrogênio e oxigênio, passa por um processo de combustão completa no recipiente 1, conforme a apresentação a seguir. Deu um desenho. Então tem um biodiesel que sofre combustão completa, então gera CO2 e água. Aí ele falou o seguinte. Falou que nesse processo, né, tinha 59,6 gramas de biodiesel. Foram admitidos 2,64 gramas de oxigênio, sendo rejeitados na forma de oxigênio 88 gramas. Observou-se ainda que no recipiente 2 teve um acréscimo de massa de 68,4 gramas. Olha o recipiente 2 na figura. Ele tem um adsorvente de molécula triatômica polar. Quem é a molécula triatômica polar liberada? É a água. Se ele tem um acréscimo de 68,4 nesse recipiente, então 68,4 gramas veio da água. E no recipiente 3, que é um recipiente que na figura tem um adsorvente de molécula triatômica apolar, que é o CO2, teve um acréscimo de 167,2. Então, 167,2 gramas. Assinale a alternativa que apresenta a forma molecular do biodiesel compatível. Então, basicamente, o que eu posso ver é o seguinte, né? Para eu achar a forma molecular, dado CO2 e a água da combustão completa, eu posso ver quanto de carbono eu tinha aqui, dizer que esse carbono veio todo daqui, quanto de hidrogênio eu tenho aqui, dizer que o hidrogênio veio todo daqui, e o oxigênio que faltar, ele veio daqui, né? Porque eu também tenho essa quantidade de oxigênio aqui. Tá bom? Então vamos lá. Se eu pego essa quantidade aqui, divido por 44, que é a massa molar, eu chego que foram gerados 3,6 mols de CO2. Mesma coisa, se eu divido isso aqui por 18, eu chego que foram gelados 3,6 mols de água. Com isso, eu sei que aqui no meu biodiesel, né, nesses 59,6 gramas, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter, como um mol de CO2 tem um mol de carbono, eu tenho que ter 3,6 mols de carbono, tá? 3,6 mols de carbono, se eu multiplico por 12, isso me dá uma massa de 45,6 gramas, tá? Da mesma forma, cada mol de água tem 2 mols de hidrogênio, tá vendo? Então, se eu tenho 3,6 mols de água, eu tenho que ter 7,2 mols de hidrogênio no biodiesel. Isso corresponde a... Não, 3,6 aqui. 167,2 dividido por 44. Pá, dá 3. 0, 0, 2, 3, 4, 12, 15, 4, 12 mais 1, 13, 3, 0, 1528, né? 3,8 na verdade.
3,8. Então, isso aqui vai dar 3,8. Isso aqui vai dar 7,6. Tá? Vamos refazer essas contas aqui. Então, eu tenho gerado aqui 3,8 mols de carbono e 7,6 mols de hidrogênio. Tá? Isso aqui me dá, em gramas, 3,8 de carbono, 45,6. E isso aqui me dá 7,6 gramas. Tá? Então, essa é a quantidade de carbono que eu tenho, essa é a quantidade de hidrogênio. Falta oxigênio. Tá? Porque eu sei que o meu biodiesel tem oxigênio. Se eu sei que o meu biodiesel tem oxigênio, logo eu sei que a massa de oxigênio vai ser a massa total que eu usei, 59,6, menos 45,6 mais 7,6. Então, isso vai me dar uma massa de oxigênio de 6,4 gramas, que correspondem a 0,4 mols de oxigênio. Então, se eu tenho 3,8 mols de carbono, 3,8 mols, 7,6 mols de hidrogênio e 0,4 mols de oxigênio, se eu divido tudo por 0,4, tá? Então, se eu pego aqui e divido por 0,4, se eu divido aqui e divido por 0,4, se eu divido aqui e divido por 0,4, no final das contas eu vou achar uma fórmula mínima, que é C9,5 H19O, certo? Multiplicando por 2, C19 H38 O2. Isso é a fórmula mínima do cara. Ele pediu a fórmula molecular, tá? Mas só tem essa única opção nessa cadeia de múltiplos, né? Não tem, por exemplo, C38 H76O4, né? Só tem esse C19 H38 O2, né? Na letra B. Então, resposta, letra B. Para a gente fechar, vamos ver a questão 10. A questão 10 fala o seguinte: um sistema é composto por dois balões idênticos, resistentes, porém não inquebráveis A e B, os quais estão conectados por meio de um tubo, também resistente, no qual se encontra uma válvula do tipo torneira. Esse sistema encontra-se perfeitamente isolado termicamente no universo. Inicialmente, as condições do sistema são as seguintes: temperatura constante, a válvula encontra-se fechada, o balão A contém 1 mol de gás monatômico ideal e o balão B encontra-se perfeitamente evacuado. No tempo t igual a 0, a torneira é aberta repentinamente, permitindo que o gás ideal se expanda em direção ao balão B por orifício pequeno. Indique qual das alternativas é a correta. Tá? Então, o que está acontecendo? Você tem um balão A ligado com uma torneira no balão B. E aí esse cara tem gás no início, a uma certa pressão. E esse cara tem pressão igual a 0. Ou seja, aqui dentro você tem vácuo. Tá? Quando você abre a torneira, o que vai acontecer? Esse gás aqui ele vai se expandir para cá. Só que ele se expande contra uma pressão nula, né? Então isso que ocorre é uma expansão livre, que é uma expansão contra vácuo, né? Que não tem nada. E a gente já viu que na expansão livre você não tem trabalho de expansão, o sistema é adiabático, não troca calor, não muda de temperatura, e o ΔU é 0. Beleza, já que o nosso gás é ideal. Você tem isso na expansão livre. Então, letra A. O balão B quebrar-se-á devido ao impacto do gás ideal, liberado bruscamente contra a parede. Difícil, né? Já que não tem mais nenhuma informação sobre isso. Ela só falou que ele não é inquebrável, mas a pressão vai sempre diminuindo com o tempo, né? Já que eu estou aumentando de volume. Acho que isso é uma opção que ficaria se chegasse no final você não achasse nenhuma outra, mas é difícil, né? Não tem como afirmar isso. Letra B. O trabalho gerado pela expansão aquecerá o sistema. Não. ΔU igual a 0. O gás em expansão absorverá calor da vizinhança. Não. Calor é 0 em expansão livre. O valor da variação de energia interna será igual a 0. Sim, que é uma expansão livre. Então, letra D. E é
Na expansão, a variação de energia interna será menor que zero. Falso. Será igual a zero. Tá bom? Então, essa foi a prova de 2016. Prova que tem as questões conceituais, né, como essa, como a 8, de entropia, de expansão livre, questões interessantes para a gente rever. Questão de relações numéricas de sempre. Tá? E aquela questão que foi anulada de equilíbrio iônico leva mais ideias interessantes aí pra gente, né? Tá bom? Então valeu, pessoal. Até a próxima aula.